Eu, pelo menos, sou assim, né? Falando com o assassino, falando com... Quando eu estou no meio da guerra, no meio na do... guerra. A gente já foi, por exemplo, sequestrado pelas Farc na Colômbia, pelo Talibã no Afeganistão. Essa última vez que eu estive agora, acabei de voltar, voltei há poucas semanas, a gente foi sequestrado, mas ao mesmo tempo bem tratado durante 8 horas pelo Talibã. E em 96, a gente tinha filmado uma vila que tinha sido dizimada pelo Talibã, porque os moradores tinham dado comida para os inimigos do Talibã, uma vila persa. Sei. E a gente foi interceptado. E na saída, eles fizeram toda a menção, queriam... No meio do caminho, pegaram no meio vocês? do caminho. A gente fez todas as imagens, a vila persa sendo totalmente dizimada, e na saída a gente foi interceptado pelo Talibã, eles fizeram toda a menção que iam nos executar. Era eu e o cinegrafista Sherman Costa. Vocês tinham um tradutor? A gente tinha um tradutor de pastum, eu sabia, mas o fato de eu saber falar algumas palavras em pastum fez com que eu ganhasse uma simpatia e fez com que eu convencesse aqueles guerrilheiros a trazerem o comandante que falava inglês. Aí com o inglês eu pude me comunicar com eles e aí eu o convenci de que a gente tinha se perdido, que não era exatamente verdade, mas a gente acabou até recebendo um banquete deles. Ah, ali. é? Mas como que bate em você quando o cara fala a gente vai te executar? Porque olha, eles não falaram pânico. vamos executar, mas eles fizeram, eles apontaram a arma pra gente. Algumas imagens a gente até conseguiu fazer disso. Ah, eles acharam que vocês estavam fazendo o quê? Eles achavam que a gente tinha filmado toda a vila persa, que a gente fosse americano e que estava tentando exatamente denegrir a imagem do Talibã. Entendi. Entendeu? Então, o fato de saber falar algumas palavras em pastum, misturado com árabe, falei sarrafi brasileiro, rabara nasta, falei, sou jornalista brasileiro, não tem problema. Neymar. Não sou, Neymar na época não, né? Porque, na época, mas não eu sempre carreguei comigo, porque isso era 96, né? Então, Neymar ainda... 96, quem que era do Brasil famoso? Romário, pô. Romário? Careca, isso, exatamente, Careca já tinha até agora, era o Romário mesmo. Romário que tinha se consagrado, Romário e Bebeto, né? Que tinham se consagrado 2 anos antes na Copa do Mundo. Mas, enfim... Você carrega umas camisas do Brasil? Eu levo camisa do Brasil e sempre levei comigo também foto do Pelé comigo, entendeu? Pelé, uma vez, quando eu era correspondente em Londres, ele foi me visitar, a gente jogou tênis, ele foi na minha casa, então eu tinha foto com a minha família, a gente passou assim uma tarde memorável e era uma foto muito íntima. E essa foto íntima me abriu muitas portas, fez com que muita situação de tensão fosse aliviada. Nossa. Entendeu? O Pelé, ele abre portas em todos os lugares. Até hoje, né? Até hoje. Você fala Pelé, é a magia. Eu sou muito grato a ele pelo privilégio de ter feito grandes entrevistas com ele e por tudo aquilo que ele significa para nós brasileiros no exterior. A história dessa foto, essa é o mesmo período que você falou? Esse é o mesmo período de 96, quando o Talibã tomou o poder. E aí como que é? Inclusive essas fotos aqui foram usadas agora e eles têm muito orgulho dessa época, que foi quando eles tomaram o poder pela primeira vez. O Talibã foi formado em 94, 2 anos depois eles tomaram o poder. Então, essa data, esse tempo da primeira ascensão deles é um momento assim épico para eles. Eles têm muito orgulho disso. Quando você mostrava agora essas fotos serviam para abrir portas e serviram para consertar situações de muita tensão. Porque agora o Talibã voltou ao poder 20 anos depois. A gente acabou de fazer uma série chamada Missão Cabul, que é uma série que cotada para ganhar prêmios e tal. Para você ver aqui como é que é a vida do repórter. Isso aqui já é um rapaz que trabalha comigo, já tentando fazer uma matéria investigativa e sedento por entrar em contato comigo. Fatalmente ele tem que tomar alguma decisão. E a minha vida é assim, a vida inteira tendo que tomar decisões, tendo que construir estratégias para fazer matérias que tragam algum tipo de benefício para a sociedade, né? Mas isso te traz algum tipo de ansiedade? Porque uma decisão errada pode te custar a vida, né? Traz, sim. Nesse caso, Mas também traz assim um sentido de recompensa muito grande quando você consegue ajudar a promover justiça. Nesse caso, por exemplo, dos padres, que você conseguiu trazer justiça, não há dinheiro que pague, né? Tem dinheiro que pague. Ou nesse caso, por exemplo, da ascensão do Talibã, você mostrar que as mulheres foram cerceadas dos seus direitos mais elementares e você ajuda a chamar atenção para a comunidade internacional, você sente que a sua matéria está sendo importante para a promoção de justiça. E não existe sentido na nossa profissão se a gente não ajudar de alguma forma a promover justiça, né? Pelo menos é assim que eu encaro a profissão. E fazer uma transformação. Foi nessa ida
ida que você mostrou os caras sem a orelha? Que eles cortavam a orelha ou não? Você cortava a orelha, foi no Iraque. No Iraque? Foi 2 anos antes. Um ano antes. Tinha essa história, mas Iraque não era... foi em 95. Havia uma grande lenda. O governo de Bagdá, o Saddam Hussein, o Tariq Aziz, que era o vice-primeiro-ministro, o homem que aparecia para a imprensa internacional, dizia, desafiava jornalistas internacionais a provarem que eles cortavam a orelha daqueles iraquianos que ousassem se negar a servir o exército. Entendeu? Isso sempre circulava, mas eles desafiavam jornalistas a provarem isso. E nós conseguimos provar. Eu vi essa cena. Isso. Quem que puxa o turbante, alguma coisa que mostrou? Essa foi a segunda situação, né? Porque, na verdade, eu fui beneficiado pelo fato de que a gente estava ali em Bagdá, com o Saddam Hussein, e 24 horas por dia, monitorados pelos agentes do Saddam. Iam, eles estavam do lado. Eles estavam lá, eles sabiam tudo onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. Quando você apontava a câmera, o cara falava aqui pode, aqui não pode? Exatamente. Então, como é que eu ia, por exemplo, para Saddam City, onde estava a grande maioria silenciosa, né? Porque é o seguinte, internacionalmente, os xiitas são minoria. Tá. Os sunitas são maioria. São maioria. Mas os xiitas, no Iraque, eles são maioria. Maioria que jamais conseguiu deter o poder. E eu sabia que grande parte desses soldados que tiveram a orelha cortada estavam num lugar chamado Saddam City, porque em Saddam City havia contingentes de soldados, pelo menos havia essa informação, que se negaram a servir o exército e tiveram as suas orelhas sumariamente cortadas para servir de exemplo. Eles eram sunitas? Eles eram xiitas. Xiitas, exatamente. Eram o Saddam Hussein sunita. O Saddam Hussein sempre perseguia os sunitas. No Iraque são minoria. Tá. Entendeu? Mas eles sempre tiveram muito próximos do poder. Era uma minoria que sempre deteve um poder econômico maior. Tá. Entendeu? Os sunitas, se você considerar o islamismo internacional, são maioria. Mas dentro do Iraque, os xiitas são maioria. Tá. Né? Esses xiitas são apoiados pelo Irã, que é um país xiita, por exemplo. Né? Bom, mas enfim, e a gente tinha que ir para Saddam City, onde estavam os soldados. Eu sabia que haveria uma grande chance. Mas como é que eu ia fazer para ir sendo seguido dia e noite pelos soldados do Saddam Hussein? Aí como é que eu consegui? Ficamos sabendo que havia chegado assim um grupo de jornalistas americanos. E não havia agentes suficientes para monitorar americanos e brasileiros. Então, o sabedor disso, falou assim, olha, a gente está meio doente aqui, meio cansado, e também a gente está afim de jogar tênis, entendeu? Para relaxar um pouco. Então, a gente vai num outro hotel que tem quadra de tênis, e lá a gente vai jogar tênis, tá bom? Tudo bem? Então, eles já até gostaram, porque eles não teriam como seguir a gente e os americanos ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz? Eu e o cinegrafista Fernando Pelégio, que era o cinegrafista que estava comigo lá, a gente botou a câmera dentro de uma raqueteira de tênis e fomos para esse hotel onde havia uma quadra de tênis. Tá. Entendeu? Então vocês foram realmente para o hotel? Fomos para esse hotel. Tá. Chegamos até simular e para a quadra de tênis. Quando a gente se sentiu seguro... Não tem ninguém seguindo? A gente tratou de identificar um motorista que eu tinha informação que fazia ponto ali naquele hotel. Entendeu? Que era o Hotel Sulemânia. Meu coração já está acelerado só de você contar essa história. Né? Porque o que acontece é que a gente entrou no primeiro... mas a gente se enganou, não era o motorista indicado, a gente tinha se enganado. E esse motorista, ao invés de levar a gente para Saddam City, ele levou a gente para o Ministério da Informação. Pô. Aí no Ministério da Informação, o que você queria para Saddam City? Não, eu falei, Saddam City não. A gente queria ir para o Ministério da Informação do Saddam, entendeu? A gente queria vir para cá justamente. Entendeu? A cidade, deu um migué ali, eles acreditaram e tal. Aí a gente voltou para lá. Quando voltamos para lá... Para o primeiro hotel? O primeiro hotel onde a gente ia jogar tênis. Tá. Entendeu? E aí, nesse hotel, eu consegui finalmente achar um motorista que eu tinha indicação, que falava inglês, era jovem e que tinha insatisfações em relação ao regime e que estaria disposto
disposto a assumir o risco. Precisaria ser alguém que é disposto a assumir o risco. Se ele é descoberto, morto, né? Exatamente. Então, eu acabei descobrindo esse motorista e ele nos levou para Saddam City. Só que levar no Saddam City, eu lembro que a gente levou pedrada, porque estrangeiros eram mal vistos ali, mas o fato é que uma hora depois de a gente ter chegado lá, a gente conseguiu finalmente descobrir um soldado que teve a orelha cortada. Eu fiz a entrevista, ele contou pormenorizadamente por que a orelha tinha sido cortada sem anestesia, justamente porque ele não tinha servido o exército. E aí, para você ver como é que são as coisas, né? A imagem que você viu, que a gente estava na confluência do rio Tigre e Eufrates. 3 dias depois... Não é desse dia. Não é desse dia. Outro dia depois, a gente estava na confluência e eu notei que tinha ali o barqueiro que não tirava o turbante de jeito nenhum. Aí eu cheguei nele lá e eu falei, fiz um sinal, a hora que o tradutor, que era ligado ao regime do Saddam Hussein, estava distante, entendeu? Porque a gente foi para o meio do rio, e o tradutor ficou lá. Eu falei que eu precisava fazer uma passagem e o barco não cabia mais gente, entendeu? Não? Porque o tradutor era deles, né? E aí, meio por sinais, eu expliquei para ele contar a história. E aí ele tirou o turbante, contou a história. Eu tive que traduzir depois. E aí era a história da mesma coisa. Mesma coisa. Não quis servir. Não quis servir o exército, a orelha foi cortada, não teve anestesia. Cara, e a família passou a ser perseguida. E o mais interessante é que eu lembro entrevistando o Tariq Aziz, o vice-primeiro-ministro, ele falou assim, eu desafio você a encontrar essas pessoas. Onde estão essas pessoas? Mas eu não podia falar, eu acabei de filmar. Porque se eu falasse isso, eles iriam revistar, confiscar. E eu queria ainda ir para a cidade, arrasá-la para as armas químicas do Saddam Hussein. Claro. Só que essa cidade arrasada pelas armas químicas do Saddam Hussein estavam no norte do Iraque. E você não consegue entrar, você não conseguia na época entrar no norte do Iraque, no Kurdistão, pelo próprio Iraque, porque os agentes do Saddam Hussein não deixavam. O que você tinha que fazer? Você tinha que sair do Iraque, ir para a Jordânia, da Jordânia ir para a Turquia, e da Turquia você conseguia, ali pelo sul da Turquia, lá por Diyarbakir, que é um grande reduto, né, ali dos curdos, você conseguia entrar por ali numa área que era mais monitorada pelos curdos do que pelos próprios agentes do Saddam. Mas para você entrar ali, você precisava de um visto. Mas ali eu tive uma grande sorte. Repórter precisa ter sorte também. Estavam programadas eleições em Bagdá, eleições em Bagdá, né? Com Saddam Hussein, né? Você acha? Já sabe o resultado. Conversa da carochinha, né? Mas ia ter ali o teatrinho deles. Os caras lá assim, tá bom, o cara joga fora aqui. Você não vota no Saddam, você vai pro paredão, né? Exatamente assim. Mas enfim, mas o fato de eleições, eu falei assim, olha, eu preciso, o seguinte, a gente já tem um bom material, e a gente precisa ir para a Jordânia, porque a gente precisa mandar o material pela Jordânia, mas só que eu quero voltar aqui para cobrir eleições, porque eu fiquei sabendo que eu precisaria de um visto. E aí eu falei, eu vou voltar aqui 2 semanas para cobrir as eleições. Aí eles me deram um visto. Aí eu não voltei para cobrir as eleições. Eu fui. E valia lá para cima também. Aí valia lá para cima também. Você vê, é uma coisa até interessante, né? Porque valia para cima, mas não era os agentes do Saddam Hussein, eram uma dessas coisas loucas. Da política internacional, como agora no Afeganistão. Para você entrar no Afeganistão nesse momento, você passa por um posto do ex-governo afegão que foi deposto, mas para você, mas acontece que os paquistaneses só deixam você entrar no Afeganistão com autorização de um governo que foi deposto, que não existe mais. Que doideira! Era a mesma situação ali, lá no Iraque também. Você tinha que ter um visto, embora você soubesse que não seria fiscalizado pelos próprios agentes do Saddam Hussein, porque eles não controlavam aquela área. Era parte do Iraque, mas era uma área controlada por 3 diferentes grupos de curdos. Entendeu? Você não usou o visto? Usei o visto porque os agentes de imigração turca, eles pediam. Eles pediam. Você tem o visto? Eles só te deixavam passar, senão te deixavam passar. Era uma ironia, contradição totalmente, porque era um visto de um governo que ali não tinha influência, né? Que ali não mandava. Mas, enfim, você conseguiu chegar nas armas? Nós conseguimos. Foi uma reportagem de
basicamente 2 meses ali, né? Entre a parte controlada pelo Saddam Hussein e a parte não controlada. Fez toda a volta. Toda a volta, mas por quê? Eu queria entrar porque eu queria ir na cidade que tinha sido arrasada pelas armas químicas do Saddam Hussein, que o governo também contestava, dizia que isso era mentira, que não era culpa deles, que era o Irã, né? O Irã que na época tinha a grande guerra entre Irã e Iraque, então eles culpavam os iranianos pelo que tinha acontecido, pelo uso de armas químicas, inclusive. Mas enfim. O que você viu lá? Olha, eu vi uma cidade chamada Halabja. Primeiro, vilas inteiras dizimadas, mas o que mais impressionou por armas químicas. Então, as construções estavam em pé. Algumas estavam, outras não. E eles usaram lá... Era um tipo de gás que espalhava elementos químicos e a água ficava contaminada. Então, o nível de doenças congênitas era absurdamente grande. E isso tinha passado, inclusive, já há alguns anos isso. Mas era um lugar que o Saddam Hussein protegia e não deixava jornalistas internacionais terem acesso. Claro, né? Ele não queria que... Exatamente, ele não queria. Era uma propaganda que não interessava para ele. Então, eu encontrei uma cidade ainda arrasada e com a população doente e com pessoas totalmente deformadas, crianças totalmente deformadas, com a pele deformada pelo uso de armas químicas. E foi uma das experiências mais... Isso? Falaram. Esse é um dos principais capítulos desse livro também, né? Que impressionante isso. E a gente, ao mesmo tempo, o Saddam tinha franco-atiradores ali, agentes que entravam ali e tentavam fiscalizar o que estava acontecendo e matavam estrangeiros. Entendeu? Então a gente tinha que correr esse risco. Vocês também. Eram os únicos e também lá? Na época também havia o Estado Islâmico dava os seus primeiros passos. Entendi. Entendeu? Então era uma área muito tensa. E além disso havia uma guerra entre os curdos, diferentes facções de curdos. O PKK, que são os curdos comunistas, que são um grande problema para a Turquia. Até hoje, né? O Abdullah Öcalan, que é o grande líder que está preso até hoje, porque eles representam um grande problema para a Turquia, porque existem curdos em 5 nações e é o maior povo sem nação que existe na humanidade nesse momento. Isso é um grande problema para a Turquia. E para o Saddam Hussein também, sempre foram um grande problema. Mas os próprios curdos, eles sempre guerrearam entre eles. Entendi. Eram diferentes facções. Uma um pouco mais próxima do Saddam Hussein, estava no meio outra de nem tanto. Tiroteio lá. Sem dúvida. Foi um dos momentos mais críticos. E também o que aconteceu é o seguinte, quando a gente cobriu essa briga de facções curdas, e o que acontecia? Você não podia nem avançar e nem retroceder por causa dessa batalha. Claro. O que acontece? O Kurdistão é uma zona profundamente montanhosa. E as guerras acontecem de uma montanha a outra. Então, uma guerrilha, um exército, os Peshmergas, né, que é como eles são conhecidos ali, eles atiram na outra montanha. E à noite faz muito, muito frio. E você não pode acender uma fogueira para se aquecer, porque senão você vai se tornar um alvo visível. Então, foi uma experiência assim, incrivelmente marcante. Porque você tinha muitos fatores ali, né? Você fugia do Saddam Hussein, você fugia dos disparos de Katyusha, né? Que é isso? Katyusha são os mísseis, um míssil de médio alcance muito comum nessa área. E muitas armas brasileiras, os tanques Cascavel, que foram vendidos a rodo para o Saddam Hussein, depois usados pelos curdos, né? E você cobria também essas guerras, e eram guerras em lugares repletos de cavernas, onde você passava muito frio, onde você via muita gente morrendo, e esses guerrilheiros, o PKK, por exemplo, a gente teve acesso a um grupo de meninas que tinham apenas 11 anos e elas eram totalmente condicionadas a matar os seus inimigos, e elas eram assim, sofriam um processo de lavagem cerebral, e elas não treinadas a não ter atração pelo sexo oposto, a se explodirem, como o Hamas. Eu também tive a oportunidade de entrevistar homens-bomba, né? Os jovens que são treinados para se explodirem em nome de uma causa, né? Então, são experiências que assim...